Seado, que está conosco a partir de agora. Vamos aí usar essa segunda edição do programa com ele exatamente para falar sobre os 6 meses, né, de legislatura. Não é nem gestão, é legislatura, né, o comando do Legislativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando no seu programa nessa manhã, que acredito que já bateu o recorde aí como a manhã mais fria aí do ano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu estacionou a bicicleta ali embaixo? Não, hoje... Amarrasse no poste ali? Hoje não vim de bicicleta, hoje está muito frio hoje. Tu não veio de bike hoje. A minha bicicleta está numa revisão também aí. Mas hoje... Botasse a bicicleta na revisão? Tá na revisão. Essa foi boa, escapasse bem. Né? Não, hoje eu vim de carro. Não, hoje foi verdade que tu não tivesse nem coragem de levar as crianças na escola? Não, hoje não levei hoje. Hoje estava muito frio e eu ia passar muito trabalho, não deu certo, aí eu disse, não, vamos deixar eles hoje eles não têm nenhuma prova, aí eu disse, então hoje vamos dar conceder esse benefício. É porque tem uma hora que realmente é complicado, né, para tirar a criança às vezes da cama. Não é muito frio, né, e aí agora na manhã estava mais ou menos aí, estava 2 graus, 3 graus pelo que eu vi. Foi, tá uma coisa doida aqui, enfim, né? Enfim, eles têm ido, mas hoje eu acabei dando esse benefício para eles. Esse benefício. Mas agradecer, Milton, a oportunidade de a gente estar aí conversando com toda a sua audiência, seus ouvintes aí, falar um pouco sobre os trabalhos da Câmara de Vereadores aí durante esses 6 meses. Eu sei que você tem uma agenda sempre muito cheia, né? A nossa produção sempre procura conversar e até muitas vezes se faz por telefone, né, esse tipo de contato, mas esse aqui especificamente tem que vir aqui, né? Porque não tem como ser diferente. Sim. O que mudou, além do comportamento das ações da Câmara, que me parecem bem menos conflitantes, que a gente tem notado? Não tem muita discussão, não tem muita briga, não tem, o negócio é solucionar, vamos dizer assim, resolve Sim. imediatamente, você não deixa a coisa meio que se acumular. Isso é uma estratégia sua de... o problema surgiu na Câmara, resolva e vamos tocar para frente para não ficar aquele que empurra para cá, empurra para lá. Sim, a gente agora como presidente, né, é algo novo também para mim na condução ali, tanto administrativa quanto dos trabalhos ali, principalmente daquilo que é mais perceptível ao público, que são as sessões públicas que são transmitidas aí a todo o público, né, em geral. Então, na realidade a gente também foi se adequando ao perfil de cada vereador, né, a postura de cada um, como cada um e eles têm ajudado, presidente? De certa forma, assim, tem sido, toda semana tem sido realizado debates, né? Mas os debates têm sido, assim, debates que têm cortesia, que têm, de certa forma, respeito, né? Decoro, então isso é importante. Sempre o debate e você citou é importante você citar isso, o debate com a busca de solução, né? A busca de resolver os problemas, resolver as situações, resolver as demandas que o cidadão nos traz. Então, nesse sentido, os vereadores têm feito ali os debates dos projetos de lei que vêm do Executivo, os debates que são de autoria dos vereadores também, os debates ali às vezes sobre requerimentos, indicações que espelham aquilo que o cidadão anseia, aquilo que o cidadão reclama, aquilo que o cidadão precisa resolver lá na ponta, e também o espaço ali da tribuna livre, né, onde os vereadores podem fazer as suas falas, enfim, diversas, de os assuntos os mais variados, sejam locais, estaduais, enfim. E outro momento também nas nossas sessões, Milton, que nós implantamos esse ano, né, com a concordância e anuência de todos os vereadores, foi a entrega ali de moções, né? Algo que às vezes era feito em gabinete, mas nós temos ali concedido esse espaço de mais ou menos 10 minutos, onde nós aproveitamos ali reconhecimento de pessoas, entidades, associações, empresas, pessoas que fazem algum tipo de trabalho e contribuem para a nossa cidade. E outro momento também na Câmara que tem gerado debate, tem gerado discussões e que é importante, e a Câmara de Vereadores é o local ideal para que isso se realize, é quando os vereadores fazem convites para que pessoas nos visitem e falem sobre o seu trabalho, sobre assuntos específicos, sobre áreas que elas têm maior domínio, enfim, influência. E eu cito aqui, e dali, em alguns casos,
surgem até ideias e oportunidades de se fazer um projeto de lei. Ou a verdade para que o vereador nem entre em certa coisa, porque já sabe que na realidade não vai acontecer, quer dizer... Exatamente. Orienta o vereador a agir também, um pouco, né? Também, com certeza. Nós tivemos agora, eu vou citar dois exemplos bem práticos que tivemos agora nas 2 últimas semanas. Estava essa questão das bolsas aí dos estudantes, universidade gratuita, e aí, através do convite de um vereador, o reitor Mauri Hertz pôde estar lá, né, juntamente com a outra diretora da Unisul também, falando sobre esse assunto, explicando, trazendo, né, através ali de uma apresentação, de um PowerPoint, um PDF ali, explicando sobre essa questão das bolsas, quais seriam os próximos passos. Já tivemos mobilização de vereadores que foram até a Alesc para cobrar esse assunto, para tratar desse assunto que é tão importante. Então, e tivemos também na última semana agora a visita ali do pessoal do CIE, que foi ali que acaba também, eles fazem uma prestação de contas e é algo que é importante para o jovem, é importante para quem está no seu primeiro emprego. E ontem mesmo eu também participei no CIE da entrega, né, da formação ali de alunos, então, que estavam num programa de primeiro emprego, de iniciação ao trabalho. Então, esses momentos, eles são importantes para, como nós falamos aqui, trazer informação, trazer elucidação, né? Às vezes gera algum debate, se pode, a partir dali, surgir ideias de apresentação de projetos de lei. Inclusive o vereador Diego, nós tivemos a visita ali da sexóloga Gabriela Dias, tratou sobre um assunto de educação sexual, de conversas que os pais têm que ter com os filhos, toda uma situação ali importante, os vereadores participaram e o vereador Diego tirou dali uma ideia de um projeto de lei. Ele me questionou, né, perguntou se eu tinha algum conhecimento, se havia algum projeto de lei nesse direcionamento, e ele vai apresentar um projeto de lei. Se eu não me engano, até já apresentou um projeto de lei nesse sentido, que era para tratar especificamente, que era voltado para esse tema. E é interessante isso, né? Porque assim, aí é bem da posição do Diego, né? Um respeitador de limites, né? Sim. O Diego tem essa capacidade de, por exemplo, ele poder... Já que foi tu que convidou, ele poderia ter imaginado. Daqui a pouco o presidente já tem uma ideia de fazer. Ele não quis passar por cima, foi lá, conversou com você. Você disse, não, tá livre, não tem. E eu dei todo o apoio e ele já, até se eu não me engano, ele já apresentou esse projeto. Já apresentou o projeto. Então, assim, eu acho que essa questão de encaminhamento, eu sempre digo, né? O vereador pode fazer a lei que quiser, mas que seja execuível. Isso. Que ela possa acontecer. Exatamente. Que ela possa se transformar numa realidade. Porque fazer lei para fazer média para as pessoas, o legislador faz. Sim. Eu estou falando especificamente dos vereadores de Tubarão. O legislador, de forma geral, tem um monte de lei. O Brasil é o país que mais tem leis. Mais tem leis. Tu vai ver, não se respeita a metade, a outra metade não sei para que existe, a outra metade é para encher linguiça. Então, ter uma Câmara de vereadores que possa ser a mais execuível possível, que trabalhe mais com a realidade, até para dizer para o cidadão, olha, isso aqui é impossível, não dá. O vereador não pode enrolar. O vereador passa a ser bem quisto quando ele começa a ser verdadeiro com o cidadão. Ele tem que ser verdadeiro. A campanha pode ser cheia de promessas, às vezes não cumpridas, tal, mas na hora que ele legisla, ele tem que ser verdadeiro. Ele não pode enrolar. Se ele enrolar, ele vai cair do cavalo daqui a pouco. Né? É bem isso, Milton. E realmente ali a gente tem procurado... a Câmara é um lugar de debate, né? Exatamente. A Câmara é um lugar onde os anseios da população são levados. Nós recebemos ali constantemente, durante as sessões, não são todas, mas em muitas sessões as pessoas vão ali nos visitar, ficam ali no plenário, os vereadores realizam atendimentos, são feitos encaminhamentos. Então, teve, por exemplo, uma situação aí de uma comunidade aqui, eu acho que no quilômetro 60, 63, que estava com problema de água. Eles estiveram lá na Câmara, a gente teve a oportunidade de citar a demanda deles, fazer encaminhamentos, fazer cobranças, enfim, as mais diversas, né? E aí isso tudo é meio coletivo, né? Isso, aí algum vereador leva... Desculpa, presidente, eu estou interrompendo porque eu quero me lembrar disso. Tem dois chamamentos coletivos aqui, para quem sabe os vereadores podem abraçar essas causas. Sim. Depois eu vou trazer para você antes do fechamento da sua entrevista, tá? Então esses tipos de atendimento a gente faz, né, na hora da sessão, e a hora da sessão é justamente esse momento, né? É o momento da tribuna, né? O vereador trazer algum tema ali específico, alguma situação da qual está sendo demandado, além dos trabalhos aí de requerimento, projetos de lei, e essas questões, como eu citei para você, né? Nós temos feito ali no início
início da sessão, essa entrega de moções, que leva em torno ali de 10 minutos, mais ou menos, 15 minutos, é rápido, mas é um momento de prestígio para aqueles que são homenageados, e esse espaço da visita também, das visitas, ele tem sido muito bem utilizado, com os convites que os vereadores têm feito, e ali cada um tem a oportunidade de fazer a sua exposição, e depois os vereadores também auxiliar de alguma forma. Você tem uma relação aí de que você citou alguns casos que eu acho que é importante para você também trazer isso a público, mas eu queria te fazer algumas perguntas aqui, tá? Sim. Que são interessantes, assim, que pode ajudar nesse contexto aí. Por exemplo, eu tenho notado por parte dos vereadores um certo movimento também de meio que seguir. Isso independe de ser da bancada de situação ou não. Sim. Mas que seguiam meio essa característica da gestão pública, né? Hoje nós temos um prefeito que tem uma forma, o prefeito e o vice, uma forma diferente de agir. Muitas coisas assim de meter a mão na massa, eles vão lá, metem a mão na massa, participam e tal. Os vereadores têm sido prestativos também nesse ponto. Você acha que isso está aproxima o governo do vereador, da bancada, independente de ser aquele governista do partido do governo, mas pode ser alguém que seja da bancada, mas não do partido do governo, do prefeito? Isso tem ajudado também? Sim, essa participação, né, efetiva lá. Ir lá botar a mão na massa, como eu costumo dizer. Isso, ir lá, né? participar, isso realmente é importante. Os vereadores já participaram de algumas ações dessa do executivo, né, auxiliando, ao menos apoiando. Sim. Então isso é importante, e isso demonstra assim, uma proximidade, uma vontade realmente de que as coisas se realizem, né, de que as coisas se concretizem, os anseios, as cobranças que tanto nós temos aqui, que vocês também aqui na rádio diariamente são demandados também sobre Sim. isso, são cobrados. E eu tenho dito, né, solucionem, que para nós é importante que solucionem, não estamos aqui só para criticar. Isso. Nós queremos que solucione. E algo que talvez tenha sido feito também durante esse período, isso é bom para a população, é bom para o cidadão, e cumpre ainda mais o papel do legislador no sentido de fazer a ponte com o executivo, é a comunicação, né? De estar comunicando aquilo que está fazendo, publicando, usando as redes sociais que hoje são tão importantes. Às vezes existem críticas, enfim, ao modo de se apresentar isso, ou se faz muito vídeo ou pouco vídeo, mas eu sou extremamente favorável a isso, e é uma maneira que o político, quem está no cargo público, pode se comunicar com o cidadão. Então pode e deve, né? É uma ferramenta assim, indispensável. Pode hoje. e deve, porque o que eu volto a repetir, o que o cidadão quer, o cidadão sabe que tudo que ele pede não vai ser atendido. Uhum. Ele sabe que tudo aquilo que o vereador contou na campanha não vai se transformar em realidade. Sim. Ele tem noção disso. Uhum. Ele não se sente enganado. Ele se sente desrespeitado quando ele faz uma interferência, quando ele faz um pedido, quando ele faz um comunicado e não tem nem resposta. Sim. Isso é que deixa o cidadão indignado. Eu volto com esse assunto, inclusive, depois do intervalo comercial, são 8 horas e 41 minutos. A gente vai a um rápido break e já traz de volta o presidente da Câmara de Vereadores conversando conosco aqui nesta manhã de quarta-feira. Aguarde um instante só. Esta é a Cidade FM na informação. Fique com a gente. Notícias da cidade volta já. Cidade FM. Dia 5 de julho é Dia Internacional do Cooperativismo. União, parceria, colaboração e solidariedade. Isso é cooperativismo. Sicredi, Cicobi, Acentra, Cressol, Unimed, Corcel, Sergal e Copagro te convidam para o maior evento cooperativista da região. Das 9 da manhã às 6 da tarde, na Praça Pericamizão, Casa da Cidade. Tem shows com a banda Coração Feliz, Jeito Louco, Usina do Jazz, DJ Júlio Fontana, Cavaquinho de Ouro e muito mais. Vem pra praça, 5 de julho. Vem pro Dia de Cooperar. Evento aberto pra toda a família. Mas vamos, Cláudio, me conta essa novidade que eu tô curiosa. Ana, lembra que eu tenho um precatório pra receber? Aquele dinheiro que o Estado tá me devendo? Sim, e aí? Então, ontem um cara me ligou e falou que pode adiantar. É só eu pagar uma taxa. Não, mas você não topou, né, Cláudia? Tá na cara que isso é golpe. A justiça não cobre adiantamento? Não aceitei, até porque eu fiquei desconfiada, né? Tá, não deposita nada e é melhor se informar direto com o Tribunal de Justiça. Tá. Na verdade, eu liguei. Prevenção contra golpes também é nosso trabalho. Justiça Catarinense. A Vital Óptica está completando 30 anos. São 3 décadas cuidando da sua visão com propósito, qualidade e dedicação. E para celebrar de 1º a 8 de julho, aproveite 30% de desconto em todas as lentes. É o momento ideal para investir na sua visão com o que há de melhor em tecnologia e conforto visual.
Preço especial por tempo limitado. Vital Óptica, porque o que você vê molda como você vive. Vital Óptica, 30 anos. Minas Center, Tubarão. Para quem quer experimentar novas soluções e viver experiências práticas transformadoras, a Unesc é um ecossistema multiplicador. Gente, venha para a Unesc. A Unesc produz o desenvolvimento regional e impacto altamente positivo nas nossas comunidades, sendo que lá na Unesc a ciência alcança resultados práticos, gerando mais valor aos negócios e promovendo experiências reais aos estudantes desde o início do curso. Venha para a graduação Multi-Unesc, experiência que faz a diferença. Funerária Capelas Império, do Grupo Plano PAF Santa Rita e Pet Santa Rita, sempre pensando em proporcionar alto conforto para sua família viver a jornada da despedida. Com uma mega estrutura com mais de 3.000 metros quadrados, sendo amplo estacionamento, capelas, hall, floricultura, columbário e auditório para cerimônias de despedida. Funerária e Capelas Império é uma empresa genuinamente tubaronense do Jonas. Atendemos seguradoras, clientes PAF Santa Rita e particulares. Conheça a Império e surpreenda-se. Fone WhatsApp 3660-4700. A educação de Tubarão está virando uma nova página, um novo tempo. Muito mais que salas e livros. É sobre oportunidades, cuidado e respeito com o futuro da cidade. Em breve você vai conhecer histórias reais de uma educação que emociona. Educação em primeiro lugar. Uma campanha do portal SC Todo Dia e das rádios que colocam a educação em primeiro lugar. 102 FM, Cidade Tubarão e Monte Carlo. Apoio Prefeitura de Tubarão. Tá cansado de levar o seu carro em oficina e orçamento dado nunca é respeitado? Venha pra Procarro. Aqui o orçamento é claro e transparente. Fazemos somente o necessário, sem pegadinha ou surpresas desagradáveis. Transparência total e confiança levadas a sério. Faça o orçamento agora. 3626-3900. Central do Esporte. Os principais assuntos esportivos do momento. Os times da nossa região. O futsal e o futebol amador. O debate com informação, bom humor e convidados especiais. De segunda a sexta, ao meio-dia. São 8h45, estou conversando com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Felipe Tesman. É um presidente novo na Câmara, um presidente que veio até como uma surpresa, né? Porque assim, ele era uma pessoa crítica nas gestões passadas, sempre foi como vereador, no seu primeiro mandato sempre foi crítico, trabalhava muito nas redes sociais e hoje ele está cobrando aqui exatamente a participação dos vereadores nas redes sociais, né? Que foi um tema que você estava usando há pouco, né, Felipe? Isso. Que você cobra de que eles dêem satisfação às pessoas, de que ele não deixe de... Como é que está sendo as suas redes sociais? Porque você, nessa incumbência de ser presidente da Câmara, fica meio pesado você conseguir fazer essas duas coisas, né? Então, a gente tem procurado trabalhar ainda, né? Levar informação, levar aquilo que a gente tem feito na nosso dia a dia, né? Além da presidência da Câmara, eu continuo vereador e as demandas continuam vindo. Então, continuam vindo, né? Continuam vindo e a gente continua cobrando, são várias situações. E agora eles cobram mais, porque agora você é presidente. Isso, e aí em alguns momentos eles acham que como presidente a gente vai ter resolver tudo. Assim, o poder imediato, né, de resolver as situações. Claro, a gente tem influência, né, consegue, já temos experiência também de muitas situações, então isso facilita o nosso trabalho. E a gente continua usando fortemente as redes sociais, né, onde a gente recebe demanda. Eu incentivo sempre que posso os vereadores fazer isso também. A maioria deles tem as suas redes sociais, tem participado, coleta demanda por ali, uso muito ainda o WhatsApp e também vou presencialmente. Ainda ontem estive ali no bairro São Bernardo conversando com a moradora, alguns moradores ali sobre uma questão de drenagem, uma questão que ela precisa melhorar ali na sua rua. Então a gente procura e a gente também divulga ali, às vezes a gente fala, não faz publicação, mas no nosso story ali a pessoa pode saber mais ou menos onde a gente está, aquilo que está fazendo, ações aí que a gente está trabalhando no dia a dia como vereador. Né? É importante, né? Exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta aqui sobre essa questão assim de... Tinha um outro detalhe sobre esse negócio de contato, de interação. Uma coisa das respostas, né? Sim. Hoje eu quero dar um exemplo aqui, o vereador Barba, eu já não sei até, vem aqui hoje dar uma resposta a uma comunidade que está reclamando. Ele conhece o fato porque ele foi um dos gestores que procurou para os pallets de lajotas para fazer para aquela comunidade, que é a Rua Menegás, uma coisa assim, que é aqui no Bom Pastor. Tem um Menegás no meio ali que eu não me lembro agora o nome. Silvio Menegás, não? Eu
não sei se é Silvio Menegas, a rua tem um nome. O Barba se prontificou ontem, quando a nossa reportagem foi lá, ele logo depois me ligou dizendo, olha, eu sei como é que está funcionando aquilo lá, eu sei o que está acontecendo lá, fiquem tranquilos que eu vou aí explicar. Eu digo, então vem, ele vai vir aqui explicar, que eu acho que isso é importante, né? Uma das coisas que eu tenho notado, presidente, e aqui está inclusive aproveito a participação do presidente Felipe Tesman em seu programa para parabenizá-lo pela excelente condução dos trabalhos à frente da Câmara de Vereadores de Tubarão. Sua postura conciliadora, sempre buscando o diálogo e a pacificação dos momentos de divergência, demonstra não apenas competência, mas também grandeza política. Abraço, Daniel Machado, que é hoje o responsável pela... Grande abraço para o Daniel, que está hoje no PROCON, né? Sim. O Daniel que está no PROCON, o Daniel que é também de carreira na Câmara, né? Tá junto ao MDB, sempre esteve na bancada do MDB. O Ederleizinho diz, Tesman, não esquece da minha rua, por favor. Rua Engenheiro Aníbal Torres Costa, não está esquecida, com certeza. Olha só, o Ederlei, ele nem disse o nome da rua para ele tá ligado aqui, meu. Ele tá ligado. Não tá esquecida, não. Porque o Ederlei não vai de bicicleta, mas ele sai de moto todo dia, porque ele é de moto de carro, né? Ele ajuda na fiscalização. Ele é vigilante, ele conhece as ruas, tudo aí da cidade. O Newton Bete Dalbó mandou pra gente aqui uma sonora, eu não sei o que ele está se tratando. Depois eu vou conversar, Newton, vou conversar sobre esse assunto aqui. Presidente, por favor, eu quero deixar você livre. Você tinha algumas outras coisas a nomear ainda. Então, é uma situação aqui que nós queremos divulgar também, que a Câmara também está lançando. Isso também é uma ação um pouco do nosso perfil também como vereador, mas que para a Câmara também é importante. Nós estamos lançando um canal ali que a gente vai chamar de Banco de Ideias, que é um local, né, algo que a gente também já procurou fazer nesse mandato, nesses 6 meses, foi reformular, melhorar um pouco o nosso site, né, o nosso sistema de comunicação ali da Câmara. Entrar na... Isso, e aí a pessoa vai ter oportunidade de entrar ali no site e deixar a sua ideia, a sua sugestão. É uma maneira também que a Câmara estende o braço, estende a mão, né, estende assim abre a oportunidade de o cidadão poder estar participando e lançando as suas ideias, as suas sugestões. Então, o Banco de Ideias, né, nos próximos dias já deve estar liberado. Ele é um projeto que a gente está fazendo ali na Câmara, algo novo, viabilizando essa questão de o cidadão, de certa forma, poder fazer a sua participação, a sua intervenção, a sua sugestão, ideia, enfim, que ele gostaria que fosse implementado na cidade. Eu ia fazer essa pergunta, eu quero fazer essa pergunta depois também para o Barba, mas essa aqui eu acho que o cara está citando você, eu vou fazer a pergunta para você. Certo. Aproveita e dá uma passadinha na Fernando Correia. Essa rua é no Bom Pastor, veio verba para o calçamento, fizeram parte central da rua, pois divide em 3 partes, foram divididas em 3 partes. As 2 partes das pontas que não foram feitas, aí tem problema já com... Né, ficou intransitável, porque então ele está pedindo assim, dá uma olhadinha nessa nossa rua, presidente. Rua Fernando Correia. Talvez o Barba até tenha uma informação sobre ela. Tá? Eu vou anotar aqui e se a gente tiver alguma informação... se o Barba tiver alguma informação, ele já vai passar daqui a pouco aqui, mas é uma rua que parece estar incompleta lá também. Certo. Aqui, o Douglas Mendes Nunes, como está o andamento do ginásio do Colégio Caique? Para a melhoria de reforma, passou alguma coisa pela Câmara? Esse ginásio ele tem um projeto, no mandato passado, no fim do mandato passado nós começamos a trabalhar esse tema. Eu acho que o ginásio deve estar até interditado. É um ginásio que tem aquele modelo construtivo antigo lá dos anos 90, sim, aquele sistema de calha antigo, mas existe um projeto sim para reforma e na realidade nós vamos ter que viabilizar esse recurso através de alguma emenda parlamentar, algo nesse sentido. É algo que está estimado ali em torno de R$400 mil para se fazer uma reforma e deixar aquele ginásio que é tão importante ali para a comunidade, deixar ele em dia e em condições de uso, né? Tá certo. Olha só, presidente, eu tenho observado que você, apesar de ser leal, até porque você foi um dos primeiros vereadores a migrar para o PL, sim, no sentido de fazer uma ampla frente junto com o então deputado, né, ele era apenas deputado estadual na ocasião, o prefeito Stênio Sorato, e você migrou, você tem sido fiel a todas aquelas diretrizes estabelecidas no partido e tal, mas você nunca se apresentou com assim, um tipo de uma manifestação de subserviência. Você sou parceiro, estou aqui, sim, sou leal, mas subserviente não, né? Ou seja, na hora que tiver que botar as suas posições, você coloca, você tem demonstrado isso e tem feito isso, inclusive na própria Câmara, em algumas ações você defende as posições do Legislativo. O que eu estou te colocando isso porque assim, são 2 coisas preocupantes com a cidade e que eu acho que a Câmara
ela tem que mais... todas as bancadas têm que se unir numa hora dessa, e independente de qual a posição da prefeitura, porque eu sei que o prefeito nessa hora não pode ficar também se indispondo contra contratos já feitos, mas vocês podem dar a sustentação necessária para fazer uma rediscussão de contratos. Sim. Um deles é com a Tubarão Saneamento. O que está acontecendo na cidade hoje é um desastre, é um caos. E não adianta o pessoal da Tubarão Saneamento vir dizer que vai se ajustar, vai se ajeitar, que eu já estou cansado de esperar a solução por parte deles. Sim. Né? Eles estão aí, vão resolver, a AGR já envolveu-se no amplo debate, já cobrou, inclusive, retificação de algumas ruas no final da história, está tudo se destruindo. A Pedro Gomes de Carvalho está se destruindo, a rua, aqui no caso, a Rui Barbosa está se destruindo, né? Altamiro Guimarães vai virar uma coxa de retalhos que não sei o que vai dar. Vocês têm algum pensamento? Então, Milton, na realidade é um assunto do qual nós temos trabalhado muito. Todos os vereadores são demandados sobre esse assunto, várias... Porque você sobe no lombo, né? E várias vezes, assim, nós já temos um problema de infraestrutura aqui na cidade, de estradas que não são das melhores que o cidadão mereceria, né? Isso já vem de anos, não é algo de agora e nem do mandato passado, já é algo que vem se acumulando ao longo dos anos. Ruas sem pavimentação, ruas que ou são mal pavimentadas, ou ruas que ainda são de paralelepípedo, né, que durante um bom tempo serviram, mas hoje já acabam sendo um pouco fora de contexto. Sim. E aí vem as obras de intervenção da implantação do sistema de esgoto. Nós temos, todos os vereadores são demandados sobre esse assunto. O que tem de diferente da legislatura passada para essa, e talvez assim há um pouco mais de disposição das empresas, das autarquias e também, no caso, devido ao volume de cobrança que também aumentou muito, né? Porque todo esse trabalho que eles têm feito aqui no Santo Antônio de Pádua, em oficinas, eles já fizeram em outros bairros também, e também se passou por reclamações semelhantes, mas isso vem ganhando corpo, porque por onde passa realmente é uma obra que gera um transtorno muito grande, né? Correto. Então, o que nós já procuramos fazer na Câmara? Já realizamos reunião com o pessoal da GR, com o pessoal que faz cobrança, né? Eu tenho, sempre que as pessoas me procuram, a GR tem um número de ouvidoria, né, que as pessoas podem entrar ali e fazer a sua reclamação diretamente para eles, porque são muitos pontos, né? É um alajota que falta, é um alajota que fica revirado, é uma estrada que fica ruim inteira, e aí o cidadão mesmo já pode fazer essa intervenção direta. Então, nós temos cobrado isso da AGR, que é quem fiscaliza o contrato entre a Prefeitura e a Tubarão Saneamento. Temos cobrado isso com frequência e também temos cobrado a Tubarão Saneamento. A Tubarão Saneamento realizou já algumas reuniões com o Executivo, né? Sim. Já realizou, e nós, numa dessas oportunidades, os vereadores também foram convidados e tiveram a oportunidade de participar, e ali eles puderam fazer as suas explicações e trazer aquilo que já foi melhorado e situações que ainda eles querem fazer para melhorar esse sistema que realmente, como você disse, acaba ficando aquela coxa de retalho, e acaba depois alguém vai pagar essa conta. E aí em alguns locais, assim, por exemplo, eles passaram, eu vi um cuidado maior. Eu observei um cuidado maior em alguns locais e acredito que a fiscalização nós vamos continuar cobrando. Por exemplo, ali na Pedro Zappellini, eles tiveram uma intervenção ali, claro, foi complicado, porque tranca o trânsito, as pessoas não conseguem sair, aquela situação toda. Isso tudo, presidente, nós entendemos, as pessoas têm paciência. Sim. O problema é as pessoas verem que eles finalmente. Eles tinham uma rua que era uma rua de... Por mais precária que fosse, mas era uma rua estável, que entrava e saía de suas casas numa boa, e hoje tem gente que mal está conseguindo entrar dentro da sua casa, porque a rua ficou toda quebrada, toda rebaixada, toda torta. E aí? E aí a gente, o que nós temos feito é cobrado, né, deles, não, talvez... Mas eu sei que vocês têm feito, eu reconheço isso. Sim. Não dá para vocês, como poder, chegar e chamar as PUAs, esse contrato, dizer assim, executivo, por favor, vamos reavaliar isso, porque, afinal, isso passou pela mão da Câmara. Esse contrato que foi feito lá atrás de concessão teve o aval da Câmara. Sim. Então, assim, mudar, alterar, transformar, claro que não tem que ter cuidado, não pode daqui a pouco agredir o contrato porque da indenização, gerar outra complicação. Gerar uma complicação para o Executivo que ninguém quer.
Nós queremos que a Tubarão Saneamento funcione, e a Tubarão Saneamento nós não temos nenhuma reclamação dela no serviço que ela presta. Isso. Água, esgoto, Isso. tudo bem. O problema é que as obras de implantação do sistema de esgoto mexeram com a cidade, então mexeram com o cidadão, mexeram com o meu dinheiro. Mexeram com a nossa responsabilidade. E quem numa hora dessa pode nos representar não é individualmente um ou outro vereador, é coletivamente o poder legislativo. Nós podemos, de certa forma, fazer uma força-tarefa e emitir algo em conjunto, podemos fazer sim. Chamar a atenção do sim. Poder Executivo de que há uma anomalia na cidade. O Ministério Público tem intervido, inclusive, em vários pontos feito aí, né? Algumas considerações, tem feito cobranças, porque tá na hora. Daqui a pouco eles vão mexer na margem esquerda, cara. Vão destruir a margem esquerda inteirinha também, exatamente. Eu, por exemplo, uma rodovia ali, não é rodovia, uma estrada municipal que foi importante para aquela comunidade que foi feita, e quando eu penso que vai se passar por lá fazer a implantação do sistema de esgoto no asfalto daquele, chega Onde é que é? Na Tenente João Luiz Mauro, lá. Tá doido. Em 2028, 2029 eles devem chegar por lá, e aquela estrada vai ser toda... Nesse estilo que eles estão levando hoje, até lá, bom atualizar, para aí. Eu não sei se ali eles vão fazer algo no passeio público, porque tem espaço, de repente, para não quebrar a calçada, não quebrar a estrada, né, aquele asfalto novo, mas sim, nós podemos, de repente, fazer coro aí e fazer algo com os vereadores, apesar de que a gente já tem conversado, eles têm feito as suas... Desculpa, presidente, mas uma época surgiu uma ideia, sabe qual? Que daqui para frente, fazer um recontrato com eles, tá? Sim. Recontratar, dizer assim, ó, nós damos mais 10 anos de concessão, eles têm 30, né? Damos 10, damos 40, agora a partir de agora, toda a rua que for mexida... Aumenta o prazo de concessão para que eles possam fazer não retificar, fazer arranca o asfalto e faz de novo. Fazer completo. Vai mexer na rua tal, essa rua Pedro Gomes de Carvalho ali, essa que sobe ali por trás né, passa lá da igreja tal, e sobe lá pro Caeté. Essa rua ali, arranca todo o asfalto e faz novo. Como é que vai pagar isso? Paga ganhando mais concessão. Mais tempo de concessão. Isso é algo que já foi comentado, discutido, mas aí, de certa forma, vai depender do entendimento entre as partes e também do Tribunal de Contas, que acaba intervindo, né? Mas vocês, como Poder Legislativo, dariam vocês ganhariam essa comunidade, olha, todo mundo ficaria feliz de dizer, os vereadores nossos são realmente dignos, porque eles nos deram um peitaço para tentar resolver um problema que não vai ficar aqui, cara. Vai ficar 10 anos, nós vamos ficar sofrendo com isso. Tem mais 5, 6 anos ainda de obra e depois o que vai ficando pendurado aí, né? Presidente Felipe Tesman, alguma coisa que você pretendia falar aqui que eu não deixei você falar? Porque Milton, é muito bom esse tema da Tubarão Saneamento, é um tema que assim, é constante a cobrança e realmente algo precisa ser feito. Já houve conversas entre a empresa e o executivo, conversa com os vereadores, né? Eu pessoalmente tenho contatos lá e quando eu vejo algum problema eu já de imediato mando para eles, mas é algo que realmente tem deixado uma herança aí para a cidade que nós precisamos repensar e cobrar para que isso se resolva melhor, enfim, de alguma forma. E várias pessoas estão aqui mandando um abraço e dizendo que eu fui muito feliz em colocar isso para você, mas eu estou colocando que as pessoas também estão pedindo aqui que a gente coloque nessa questão aqui para... É um tema importantíssimo, né, e que o cidadão sofre muito e por isso que já tem retorno, porque tem retorno imediato, o pessoal já sabe dessa situação, né? Só rapidamente falar, né, nós estamos lançando esse banco de ideias, né, estamos divulgando aí na imprensa, o cidadão que quiser participar de alguma forma, é até importante essa questão, porque o cidadão ele acaba através da sua sugestão, vendo o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é de competência do vereador, o que não é. Eu vou colocar aqui também uma situação que tive uma reunião ontem ainda com o presidente da nossa Escola do Legislativo, uma iniciativa também da Câmara de Vereadores e do presidente, que é o vereador Nilton de Campos, da Escola do Legislativo. Eles vão fazer uma rodada aí de visita, né, nas escolas, através da Escola do Legislativo, um projeto que é da Alesc e que eles vão implantar, que é um projeto que vai ser muito legal, depois, no tempo certo, ele vai trazer maiores informações, que é mais um passo no sentido de a Câmara ir ao encontro ao cidadão. Não simplesmente o cidadão procurar a Câmara e os vereadores, mas os vereadores estão indo se disponibilizando ao encontro do cidadão, participando. Nesses momentos,
por mais que vão ser classes ali do 9º ano, mas eles vão trazer as suas demandas, as suas sugestões, e é um momento também importante, uma ação que vai começar a se desenvolver agora nesse segundo semestre e vai perdurar para o próximo ano também. Eu vou estender mais um minutinho aqui, questão da sede, rapidamente. Sede da Câmara, rapidamente, nós fizemos o chamamento, apareceram 3 imóveis, nós descartamos devido à questão de valor, localização, não ter estacionamento, ficaram 2 e nós estamos agora fazendo uma avaliação. Dá para citar quais são os 2? Os 2 que nós temos ali é aqui o prédio da antiga ferrovia, ali que hoje pertence à Inoversa Sul, é um prédio de 2.100 metros quadrados, tem vaga de estacionamento, o valor está pedindo ali em torno de 10 milhões e a antiga rede ferroviária rede ferroviária. A sede da Refesa, que já foi prefeitura, tudo ali, né? Na frente do vagão, exatamente. Na frente do vagão. E o outro é o Cidade Luz, um prédio de 2.800 metros quadrados, tem vagas de garagem e eles está avaliado ali em 4 milhões e meio. O que nós estamos fazendo agora? Estamos com o departamento... Lá 4 milhões e meio, esse aqui está avaliado em quanto? 10.600. 10.600. Esse aqui. Um tem 2.000 metros quadrados, 3 pavimentos, e o outro 2.800 metros quadrados, né? O Cidade Luz, 2 pavimentos. E aí agora nós estamos começando essa tratativa, alinhando também alguma coisa com a prefeitura, porque a prefeitura tem departamento de engenharia, a Câmara não tem, e a gente precisa fazer uma avaliação de viabilidade. Exatamente, porque se também isso sai muito caro e não valer a pena, a gente vai acabar tomando o caminho da construção. Então surgiu essa... Desculpa, a construção hoje sairia por quanto? Então, o que nós temos hoje orçado lá com o projeto que nós temos, sai em torno de 10 a 12 milhões. O que é a ideia? Avaliar essa questão da aquisição e reforma e de repente fazer alguma readequação a esse projeto e fazer uma Câmara nova por um valor mais em conta, mais barata. Aquele terreno lá é da Câmara ou da Prefeitura? É um terreno que era do município, foi cedido à Câmara, né? Ele só foi cedido para construção de sede. Exatamente. Ele não pode ser permutado nada. Então, aí se for permutado tem que voltar para o município. Hoje no cartório ele está no nome da Câmara de Vereadores. Mas ele tem que voltar para o município. Tem que voltar para o município. A Câmara não poderia fazer uma operação pura e simples e pegar alguma empresa que fizesse toda a adequação dessa nova sede aqui, reformar tudo e ficar com aquele terreno lá para ela? A sua ideia já foi até cogitada. Então não tem nada de novidade aqui, sim, né? Eu acredito que pode sim ser feito, mas eu acredito que o município teria que pegar de volta. Tá. E aí nós estamos nessa avaliação, é um terreno bom, um terreno de 3.200 metros quadrados, uma área que vem valorizando muito ali. Sim. Então nós estamos nessa conversa porque nós, de certa forma, vamos precisar também da expertise do executivo na questão de obras, de licitação também, principalmente licitação de obras, nós vamos alinhar alguma coisa e nós estamos fazendo essas primeiras visitas para ver a viabilidade disso. Presidente, se eu soubesse que o papo ia ser tão bom, eu teria pedido para a produção deixar mais um bloco aqui, mas eu estou tudo ocupado daqui a pouco, tá? Estou encerrando o horário. Nós temos que transferir aqui a edição agora para a terceira. De qualquer forma, eu te agradeço imensamente. Muita gente deixou ideias aqui que eu vou guardar aqui para a gente trazer para o outro debate. Muito bom. Vou programar com a produção para você voltar aqui o mais rapidamente possível para a gente discutir agora essas questões que são coisas de governo. Sim. Aliás, são coisas de legislatura, né, com o governo. Nessa gestão ou nessa legislatura que eu penso tem sido muito interativa, não assim, ó, não dependente do governo municipal, mas tem feito frente, mas tem mostrado, acima de tudo, muita atividade dos vereadores, isso é importante para a cidade. A cidade quer ver os vereadores realmente participando ativamente das coisas do dia a dia do cidadão. Esse é o nosso objetivo e os vereadores também têm tido as suas iniciativas nesse sentido também, então... com isso eu creio que a cidade só ganha e, né, o cidadão sendo atendido, bem atendido, né, levando as suas demandas, as reclamações, aquilo do dia a dia que o cidadão anseia, e é isso que nós temos procurado fazer na Câmara de Vereadores. Agradecer pela oportunidade, Milton, e nos colocamos à disposição aí, se outros momentos que precisar, vamos programar, estamos sempre juntos aí. Agradecer vocês também, sempre estão divulgando as ações, seja do Executivo, seja aqui da Câmara, estão sempre nos auxiliando, de certa forma, nessa construção aí de uma cidade melhor. Pensa nisso que eu te pedi. Mobiliza esse legislativo, conversa com o executivo e vocês, quem sabe, dão um peitaço para tentar resolver esse problema da reestruturação das vias públicas de Tubarão a partir do momento que tem revisão desse contrato, né? Todo mundo quer que a Tubarão Saneamento continue, todo mundo quer ter uma cidade positiva lá no futuro, mas não dá para nós, para o cidadão que está
sobretaxado com impostos desse governo federal que nos destrói, nos corrói a cada dia que passa, ainda tem que ficar bancando despesa de carro que fica se quebrando nessas ruas mal feitas em Tubarão, tá bom, querido? Um abraço. Obrigado. Rápido intervalo. Bom dia a todos. Oi, eu já me despeço de você pessoalmente aqui. Em julho, a Vital Ótica completa 30 anos e você faz parte dessa história Minas Center Tubarão, não esqueça. Laboratório Santa Catarina, um laboratório